Aqui eu era doutor, né? Olá, nós conversamos em multiplataforma pelo 93,9 FM em Bauru e na região e também pela TV Câmara nos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. O nosso convidado de hoje no Espaço Aberto é o pastor e apóstolo Abílio Pinheiro Chagas. Nós conversamos com o senhor na questão da literatura sobre a atitude de ser a missão de um homem que crê na unidade da igreja. Mas a gente já sabe que o senhor está escrevendo isso há um bom tempo. Sim. E antes de falar ou retomar essa questão da literatura com o senhor, vamos falar sobre a série de publicações que nós estamos recebendo aqui na TV e na Rádio Câmara. A primeira foi sobre a família. Explica essa decisão de organizar essas temáticas através da evangelização escrita. Porque quando nós ministramos em apostilas, vimos que deu muito resultado. Então aí agora resolvemos publicar para continuar ajudando. Por exemplo, esse livro sobre a família, vários casais que adquiriram o livro e estavam se separando, não se separaram. Outros estavam separados, voltaram a conviver juntos. Quer dizer que a minha experiência de família está servindo, através do livro, para restaurar e abençoar outras famílias. Aqui no livro, que foi o primeiro da série, da família, obviamente o senhor tem essa experiência de missão apostólica e de pastoreio, vamos dizer assim, em relação à comunicação e missão cristã, mas de encontros que vocês realizam através da organização. Sim, os encontros. Nós realizamos um encontro anual para todas as igrejas que fazem parte do nosso ministério, do Brasil e do exterior. E aí reunimos na nossa chácara. Já para adiantar para quem vai acompanhar a publicação disso ao longo do tempo, vamos falar hoje um pouquinho sobre evangelismo, que é o segundo livro da série, mas serão 5 temas. 5 temas. Vamos falar sobre ele. Família. Por que as pessoas se separam tão fácil, sua Bíblia? É porque eles, primeiro, não fazem um curso para casar. Nós temos um curso para os que vão se casar. Quem faz o curso, de mais ou menos 400 casamentos que fizemos, só 2 se divorciaram. Preparação espiritual e da vida do casamento também? Você pega o que Jesus ensinou na Bíblia e passa para a prática e pela nossa experiência de 65 anos de casado, a gente promove esse bem para essas pessoas que estão com dificuldade, por falta de conhecimento dos princípios para o casamento. Como o senhor insere aqui uma entre várias possíveis temáticas, que só isso já daria um programa específico, o exercício da tolerância na união a dois? Como é que eu descrevo? Primeiro, como homem, você tem que entender a mulher, que não é fácil. E a mulher, como mulher, ela tem que se sujeitar ao seu marido e amá-lo, para facilitar o marido presidir a família. O marido é o cabeça da família. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da esposa. Já passando pela segunda obra, que é o que nos traz aqui nesse convite em especial hoje no Espaço Aberto. Evangelismo, que questões o senhor discute nesta publicação? É o seguinte, as igrejas, sejam evangélicas ou católicas, elas recebem de Cristo uma ordem, um mandato de fazer discípulos e de pregar o evangelho a todo mundo. Então aí, os membros dessas igrejas, eles têm que aprender como obedecer a Cristo nesse trabalho, nesse ministério, nessa, que você falou, nessa missão. Então, nós passamos pelo livro os princípios fundamentais para um casamento feliz e em paz. E começa lá no Gênesis da Bíblia e vai até o Novo Testamento. Os princípios que devem ser obedecidos para viver bem como família.
Já que a gente está citando a série, vou citar os outros capítulos para as pessoas que estão acompanhando esse trabalho de publicação editorial, de ter conhecimento para as próximas publicações. Liderança e administração? É outro livro que vai sair depois do lançamento desse aqui. Discipulado? Discipulado também, outro. E igreja e ministérios? Igreja e ministério. Para quem não convive com a questão da linguagem de evangelização interna, discipulado, nós estamos falando do quê? O discípulo, você se lembra, Jesus, para passar a mensagem do reino dele, ele formou 12 discípulos. E aí ele passou a esses 12 ensinamentos que depois ele quer que nós passemos também para formar outros discípulos. Então, o que é um discípulo? É o que escuta, aprende, vive e ensina outros. Esse é o discípulo. O senhor quer deixar um legado da experiência de 37 anos como pastor e apóstolo, com essas publicações também, para que as organizações que atuam junto à questão do cristianismo, da evangelização, tenham uma espécie de publicação organizada com todas essas etapas? Por exemplo, esse evangelismo, qualquer igreja, sendo evangélica ou católica, teria, com esse livro na mão, a possibilidade e a facilidade de evangelizar, de passar o evangelho de Cristo para as pessoas. Porque aí tem uma experiência de 37 anos. Além dos princípios, nós vivemos isto, ensinamos isto e conferimos hoje o seu resultado. Eu comecei com 15 discípulos e hoje só em Bauru tenho mais de 1.000 discípulos. Vai passando. O senhor foi escrevendo isso ao longo do tempo, essa trajetória, com a experiência. Como é? O senhor foi escrevendo isso ao longo do tempo, na trajetória da experiência. Isso aí, ao longo da história. Nós temos uma escola de ministérios, missões, e aí os alunos aprendem várias matérias. E a minha é exatamente liderança e evangelismo. Para as pessoas que estão nos acompanhando pelo ar, eu vou falar o número para a TV, você tem os créditos na sua tela. Mas quem quiser conhecer e ter informações e acessar essas publicações da Comunicação e Missão Cristã, da primeira da série Família, a segunda que estamos conversando hoje apresentando Evangelismo, é pelo telefone 14-3223-5933 ou acesse o site para informações CMC Bauru, mcbauru, tudo junto.com.br. Já que eu citei, pastor Abílio, o primeiro, Atitude de Ser Um, como ele tem na própria mensagem do título dele, um apelo bastante forte em relação às relações humanas, ia pedir para o senhor lembrar para a gente a concepção desta publicação. Eu sou considerado por muitas igrejas no país como pastor da unidade. Porque eu falo muito na região, no país e fora do país, sobre a unidade da igreja. Jesus não formou várias igrejas, só formou uma igreja. E com a prática e as diferenças doutrinárias foram se dividindo. Hoje só igrejas evangélicas têm 35.000 denominações. E o final de tudo isso é convergir na unidade, uma igreja só, em comunhão uns com os outros. E a experiência que eu tenho vivido está nesse livro aí. Aproveitando a citação do livro, ia pedir para o senhor comentar conosco aqui a forma como a humanidade lida muito mal com a questão da tolerância religiosa. Lógico que temos os casos extremos que conhecemos aqui no Ocidente. Felizmente, com diferenças ou não, convivemos muito melhor do ponto de vista humano do que esses países. Mas o que eles precisam observar do ponto de vista de respeito a essas diferenças? É o seguinte, o cristianismo tem como ponto central, não é a Bíblia como muitos falam, porque a Bíblia, muitos se dividiram pegando doutrinas bíblicas. Então, o ponto central do cristianismo tem que ser comunhão. Eu te conheci há tempo,
mas não tenho comunhão com você. Eu preciso encontrar-me com você, ouvir a você e passar também alguma coisa. E esse relacionamento, essa convivência, esse aceitar um ao outro, possibilita a comunhão, o que está faltando no próprio cristianismo. E isso também falta no casal, não tem comunhão, não aprende, né? A igreja precisa viver em comunhão para passar o modelo da comunhão para as famílias e para as pessoas. Isso em resumo, né? Lógico. Por isso é que eu fiz questão de tratar a questão da comunhão, para o senhor deixar essa mensagem do ponto de vista literário e também oral conosco aqui. Senhor Abílio, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui conversar conosco pela Rádio e TV Câmara e apresentar. Eu falei das outras duas obras, mas estamos no segundo capítulo ou na segunda divulgação do material. O tema, neste caso aqui, é evangelismo, como a gente citou. Eu que agradeço a atenção de vocês e o convite. Para mim, muito importante de poder falar pela rádio e pela televisão aquilo que toda pessoa precisa conhecer. Muito obrigado. O Espaço Aberto de hoje conversou com Abílio Pinheiro Chagas. Até o nosso próximo encontro. Nós temos o trabalho técnico na TV de Gustavo Rosella e que na Rádio Câmara em Bauru, no estúdio da Carol Garcia. Até a próxima.